Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso suco natural de laranja com cenoura e gengibre. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são suco de 3 laranjas pera coado, tá? O suco concentrado, uma cenoura pequena cortada, gengibre, 300 ml de água gelada, mel ou adoçante ou açúcar mascavo, ou seja, vai ficar, é opcional, vai ficar ao seu critério com relação a adoçar o suco, tá bom? Então vamos agora para o preparo. No liquidificador, você vai colocar a cenoura, que é excelente para a pele, para os olhos. Você vai acrescentar o gengibre, que é um anti-inflamatório natural, tá? E você vai colocar os 300 ml de água gelada. Aí você vai bater no liquidificador. É rápido, é simples e é prático de fazer e principalmente saudável, tá? E aí você bateu no liquidificador, aí depois que você bater, você vai coar, tá bom? Aí como você está vendo aí no seu vídeo, bateu, é rápido, assim que você vê, ó, fica nesse ponto aí, rapidinho, aí você vai coar. Depois que você coar, aí que você vai acrescentar o suco de laranja, tá? É o suco de laranja concentrado, tá bom? 3 laranjas. E aí você acrescentou, misturou, aí é só você adoçar, é opcional. Se você quiser colocar umas pedrinhas de gelo também. E pronto. E ele fica saboroso. Então tá aí esse suco natural de laranja com cenoura e gengibre. Saudável e muito fácil de fazer. E como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 42, tá? O Salmo de número 42, versículo de número 3, tá? Que diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Repetindo, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E é interessante aqui, né, que o salmista não é Davi, né, que escreveu esse salmo, e ele destaca aqui quando ele fala assim, né, que as minhas lágrimas. E a gente vê aqui no salmo, se você depois se dá uma lida nesse salmo, você vê o sofrimento, né, do salmista, a ponto dele derramar lágrimas. Talvez você, né, que está nesse momento ouvindo essa mensagem, essa porção da palavra de Deus, diante das aflições, diante de lutas que você tem passado, que você tem vivenciado, e você tem derramado lágrimas, tem chorado, né, diante do sofrimento, diante daquilo que tem te afligido, tem se levantado contra você para te abater, para te entristecer. E aqui o salmista estava passando, vivenciando isso. E é interessante que ele diz que as lágrimas, né, o choro dele servia de mantimento. Ou seja, ele ficava ali, né, chorando, se derramando, e ao ponto de chegar a dizer constantemente, ele diz assim, ó, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia, olha só, e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Já viu aquela situação que a gente começa assim, te olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem saída, parece que não tem jeito, parece que até que Deus não está nem ouvindo as nossas orações, parece que a gente está sozinho, parece que está abandonado, parece que, sabe, que acabou, que não tem jeito, que não tem solução. O salmista estava se sentindo assim. E a pergunta que ecoava no interior dele era justamente isso: onde está o teu Deus?
Em outras palavras, até quando eu vou continuar sofrendo e passando por essa situação? Até quando? Mas eu quero dizer para você hoje que Deus, Ele não está longe, Ele não está distante, mas Ele está bem perto. E Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda, Ele vê. Aqui o salmista, diante das lutas, diante da dificuldade, ele entrou num, sabe, ele mergulhou ali, ele se derramou. Ele estava sofrendo. E ele foi sincero. Porque o que estava. Tem hora que a nossa fé, ela acaba sendo abalada. Diante das lutas, diante das coisas que se levantam. E ali o salmista, ele desabafa. Né? E pode dizer, a minha geração está dizendo, onde está o teu Deus? Mas será que eu estou orando? Será que vai acontecer? Será que aquela palavra que eu ouvi de Deus vai acontecer na minha vida? Será que realmente tem promessa de Deus para mim? Será que eu vou sair dessa situação? Será que tem jeito? Eu quero dizer para você hoje, tem jeito. Isso que você está passando tem hora para terminar. Não vai ficar para sempre assim. Porque Deus, Ele é poderoso para agir em seu favor. E você vai ver a vitória de Deus sobre a sua vida. E essas lágrimas que você derramou, que você tem derramado, muitas vezes, né, no secreto, sem ninguém ver, muitas vezes está sorrindo para as pessoas, mas só Deus sabe como está teu coração. Só Deus sabe as lágrimas que você tem derramado, a preocupação que você tem tido diante dessa situação, muitas vezes dentro do seu lar, com relação ao seu filho, com relação ao seu casamento, com relação às suas finanças. Talvez você está passando por um momento de crise, de desemprego, e está desesperado e não sabe mais o que fazer, as contas estão chegando, as dívidas, e você não sabe como se sair dessa situação. Mas eu quero dizer para você hoje, não é o fim. Creia nisso. Deus tem poder para mudar essa história e Ele vai mudar essa história e você vai ver a glória de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na área financeira, na área sentimental, seja que área for. Porque Deus, Ele colhe as nossas lágrimas. Né? A gente vê quando fala, o salmista diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Guarda essa palavra no seu coração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia que o milagre, que aquilo que você tem pedido, que você tem desejado no seu coração, vai acontecer, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E eu quero aqui agradecer aos comentários, às pessoas que se inscreveram no nosso canal, né? Quero agradecer por cada um, comentários lindos, né? De pessoas que têm sido abençoadas através das mensagens, até experiências estão tendo com relação às receitas, né? Que têm sido bem sucedidas na receita. Isso muito me alegra. E eu quero, né, desejar que vocês sejam cada vez mais, muito, muito, muito mais, né? Abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.